Então vamos fazer um exemplo com uma função bem importante, tá? E elevado a menos x ao quadrado. Vamos fazer tudo o que a gente consegue até agora, que é o quê? Estudar os intervalos de crescimento e decrescimento e todas as concavidades. Tá? Como é que eu determino os intervalos de crescimento e decrescimento dessa função? A primeira derivada, né? Então, vou olhar para f' de x. Quem é f' de x? Como é que a gente calcula a derivada disso? Uma regra da cadeia direto, né? A derivada da exponencial é ela mesma, vou escrever mais para frente, vezes a derivada do que está dentro da exponencial, que é quanto? Menos 2x. Tá? Qual que é o comportamento dessa função? Qual é o sinal dela? A exponencial é sempre positiva, tá certo? Então, quem manda no crescimento e decrescimento é o fator menos 2x. Qual que é o comportamento do menos 2x? Troca de sinal no zero, né? Então, f'. Quando x é negativo, tudo isso aqui dá positivo. Quando x é positivo, isso aqui fica negativo. Então, você sabe que a f é uma função estritamente crescente até o zero e estritamente decrescente depois do zero. O que a gente pode concluir disso? Que esse ponto aqui é um ponto de máximo local. Depois, se você quiser estudar o que acontece do ponto de vista global, dá para fazer também, né? Você consegue mostrar que esse ponto é um ponto de máximo global da função. Que não teria garantia de existir porque aqui a gente está olhando a função definida em toda a reta real. Tá bom? Crescimento é esse. Concavidade. Como é que são as concavidades? Em vista desse teorema que a gente acabou de olhar, o que eu posso fazer para estudar a concavidade? F2'. Quem é F2'? Derivar essa expressão aqui, que agora é um produto legítimo, né? Tá certo? Então, como é que você deriva isso? Derivada do primeiro, menos 2, e a menos x². Deriva o primeiro, copia o segundo, mais copia o primeiro e deriva o segundo. Quanto que dá? Vai ficar menos 2x vezes a derivada desse. A derivada desse é e a menos x², a derivada de x² é menos 2x. Com esse menos 2x, mais 4x². Tá bom? Como é que você pode escrever isso? 4x2 menos 2... Bom, bota o 2 em evidência se você quiser. Tá bom? E, de novo, quem que vai te contar a concavidade? Estudar o sinal desse objeto. Como é que é o sinal desse objeto? Esse aqui é sempre positivo. Quem vai mandar no sinal é esse termo, que é uma função de segundo grau. A gente sabe direitinho o que acontece. Então, vamos montar, como é que chama isso? Vocês falaram, varalzinho, né? O varal do... A gente tem agora duas raízes. Quais são os pontos onde f2' vale zero? Os pontos que anulam aquele polinômio, né? E 2x² menos 1 dá zero quando? Quando x for mais ou menos 1 sobre raiz de 2, né? Então, menos 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Então, eu vou ter o f2' e vou poder dizer o que acontece com a f. Bom, já em vista do que a gente falou agora, mas você sempre soube, aquele polinômio que está ali dentro do parênteses tem concavidade para cima, né? Se tem concavidade para cima, ele é positivo antes da menor raiz e depois da raiz maior, e negativo no meio. Então, os sinais aqui são positivo, negativo e positivo. O que isso quer dizer? Se a segunda derivada é positiva em todo esse intervalo, então a função tem concavidade para cima nesse intervalo. Se ela é negativa aqui, vai ter concavidade para baixo e depois concavidade para cima. Então a gente sabe exatamente como que a função cresce, decresce
e qual é a concavidade em cada intervalo de crescimento e decrescimento. Tá bom? Pergunta, quais são os pontos de inflexão? Os pontos onde muda a concavidade. Exatamente esses dois, tá? Nesse caso, calhou de ser exatamente os pontos onde F2' vale zero. Tá? Por que isso? Porque F2' é uma função contínua. Tá? Eu vou escrever isso daqui a pouquinho. Então, se a tua função é uma função de classe C2, todo ponto de inflexão satisfaz F2' igual a zero. É tipo um teorema de Fermat para a segunda derivada. O que o teorema de Fermat dizia? Se você tem uma função derivável, tá? E se um cara é o ponto de máximo, então a primeira derivada é zero. Qual que é o análogo aqui? Se você tem uma função duas vezes derivável, com a segunda derivada contínua, se um cara é ponto de inflexão, então a segunda derivada tem que ser zero. Tá bom? Dá para mostrar isso facinho. Mas antes vamos concluir só. A gente tem então os intervalos de crescimento e decrescimento e as concavidades. Isso te permite, com um certo, na verdade com um grande grau de precisão, tentar estudar como é que é o gráfico dessa função agora. Quais são os pontos interessantes que apareceram para a gente? O zero, que é um ponto onde você tem uma troca de crescimento e decrescimento, e mais ou menos 1 sobre raiz de 2. Tá? Então vamos marcar esses pontos como pontos interessantes. Tá? Eu sei que esse ponto... A função vai ter algum valor, não vamos se preocupar em calcular isso agora. Tá? No zero a função vale 1, tá claro? Aqui ela vai ter algum valor, aqui outro. E eu sei que esses pontos são pontos de inflexão. O que acontece com a função? Quando x tende para menos infinito, isso aqui tende para quanto? Primeira observação, esse valor é troca de sinal, é sempre positivo, sempre negativo, o que dá para dizer? Uma exponencial, a imagem é sempre positiva, tá? Então quando eu for desenhar o gráfico dessa função, ele vai estar todinho para cima do eixo x. Ótimo. O que acontece quando x é muito negativo ou quando x tende para menos infinito? Quando x tende para menos infinito, x ao quadrado tende para mais infinito e, portanto, eu estou calculando a exponencial de um número bem negativo. Como é que é a exponencial de um número bem negativo? Tende para zero, tá certo? Né? O gráfico do e elevado a x é assim. Se eu pego um x bem negativo e substituo aqui, o resultado vai ser um número bem negativo e eu vou estar com uma quantidade cada vez mais próxima de zero. Então esse gráfico ele começa bem próximo dos... Começa não porque não tem começo, né? Ele vem lá do menos infinito. Então ele está cada vez mais próximo de zero e o que acontece? Até o zero ele vai ser sempre crescente. E como é que ele cresce? Ele vai ser crescente de boca para cima até esse ponto. Tá? Então ele é crescente com boca para cima. A partir desse ponto, ele inverte a concavidade, mas continua crescente até o zero. Tá bom? Do zero para frente, o que ele começa a fazer? Ele começa a ser decrescente, mas ainda de boca para baixo, até esse ponto aqui. E a partir desse ponto, o que vai acontecer? Ele vai continuar decrescendo, só que agora de boca para cima. Tá claro? E o que acontece quando x vai para infinito? De novo, eu vou estar com uma exponencial de um número bem negativo, vai para zero. Tá? Não está muito perfeito, porque o que você sabe desse gráfico? Essa função é uma função par, né? Se eu trocar x por menos x, o valor da função é variante. Então, como é uma função par, o gráfico é totalmente simétrico em relação ao eixo y. Então, tinha que ser simétrico, se eu fosse um bom desenhista. Qual é a Você não lembra da definição de função par? A gente diz que uma função é uma função par se f de x é igual a f de menos x. Tá? O que isso quer dizer? Que dois pontos opostos têm o mesmo valor. Então, o gráfico é simétrico em relação ao eixo y.
O que é uma função ímpar? Você vai ter um menos fora. Que não quer dizer que ela é simétrica em relação ao eixo x. Qual que é a simetria que acontece? Se eu pegar um x que tem um valor, o menos x vai ter o valor oposto. Então, se o ponto xy está no gráfico, quem que vai estar no gráfico também? Menos x menos y. Então, isso vai querer dizer que o gráfico é invariante por uma rotação em torno da origem de 180 graus. O que está no primeiro quadrante para no terceiro e vice-versa. O que está no segundo vem para cá. Tá? Exemplos de função par. Cosseno de x. X ao quadrado é um exemplo de uma função par, por exemplo. E aí isso já motiva uma coisa bem interessante, que vai ficar clara depois. Se você tem uma função x quadrado é simétrica aqui, x ao cubo é uma função ímpar, porque se você troca x por menos x acontece. E aí o que acontece? Esse raminho do x ao cubo, ele correspondente está aqui. Você pega esse cara, gira 180 graus. Tá? Então, tá aí a situação que a gente tem, um exemplo concreto, e você vê como isso aqui vai te ajudar a fazer esboço de gráficos. Tá? Esse é um gráfico simples, por enquanto, que a gente fez. E se você tentar usar alguma ferramenta computacional para fazer esse gráfico, vai dar uma coisa bem parecida com essa. Diga. O menos 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2 é 45 graus. A inclinação aqui, é isso que você quer saber? Qual é a inclinação da reta tangente nesse ponto? O que você pode pensar é isso, né? Que a reta tangente nesses pontos, ser um ponto de inflexão quer dizer que trocou de concavidade. Então, num ponto, antes do ponto, o gráfico está acima ou abaixo, e depois desse ponto, o inverso. Tá? Qual é a inclinação da reta tangente nesses pontos? Você vai ter que calcular a primeira derivada nesse ponto. Quanto que vale? Quando x for menos 1 sobre raiz de 2, vai dar quanto? Se você colocar aqui, vai dar raiz de 2, né? Menos vai ficar raiz de 2 positiva elevado a vezes e elevado a menos meio. Então não é 45 graus. Para ser 45 graus, esse número teria que ser 1, né? Tá bom? Pergunta. Existe algum ponto onde isso aqui vale 1, né? Você tem que tentar resolver essa equação. E como é que você resolve essa equação? Iguala isso aqui a 1, você vai ter o quê? Que e elevado a x ao quadrado tem que ser igual a 2x. Existe algum ponto onde os gráficos dessas funções se interceptam? Como é que eu posso querer saber se existe ou não? Teorema do valor intermediário. Quero saber se uma função vale 1, como ela é contínua, o que eu faço? Acho um ponto onde ela é menor que 1 e um ponto onde ela é maior que 1. Pelo teorema do valor intermediário, alguém ali no meio vai valer 1. Tá bom? Mas necessariamente esse ponto tem que ser real ou pode ser qualquer coisa? Se ele tem que ser real ou qualquer coisa, o que você chama de qualquer coisa? Complexo? A gente não está tratando de números complexos aqui. Então, quando eu estou procurando uma solução, tem que ser uma solução real. O teorema do valor intermediário lida com funções que saem de R e chegam em R. Então, o que o cara está te dizendo? Que se num ponto ela valeu 0 e no outro ponto ela valeu 2, em algum ponto intermediário ela vai valer um número real 1. Agora, se essa equação admite soluções complexas, isso aqui é igual a 1, você tem que primeiro pensar o que é exponencial complexa. Eu acho que vocês nunca viram isso. Eu só queria saber se o x que ia valer tinha que ser... Se a solução teria que ser real, se você conseguir aplicar o teorema do valor intermediário, ela garante que é real. Agora, o que seria uma solução complexa para essa equação? Você precisa saber o que é uma exponencial complexa. O que é e elevado a um número complexo? A gente nunca tratou disso aqui e nem vai, tá? O que você sabe é soluções complexas para polinômios. Você viu um pouquinho disso na escola, tá? Mas equações que envolvam funções que não são polinomiais podem ser tratadas como complexas também, tá? Mas não está no escopo desse curso. Tem o que é o seno de um número complexo. Por exemplo, no conjunto dos números complexos, a equação seno de z igual a 2 tem solução. O número complexo seno de z não precisa estar entre menos 1 e 1. Tá? Mas isso aqui não é cálculo para funções de uma variável real.
tá? É o que a gente está fazendo. Diga. Então, basicamente, a segunda derivada determina a concavidade. A segunda derivada determina a concavidade do gráfico em cada ponto. Então, ela não é uma ferramenta muito boa para achar o ponto de inflexão, né? Isso fica mais a cargo da primeira derivada. Não, o ponto de inflexão, o que é um ponto de inflexão? É onde muda a concavidade. E o que eu uso para determinar a concavidade? A segunda derivada. Então, achar pontos de inflexão está muito ligado com o estudo da segunda derivada. Achar pontos de máximo e mínimo está ligado com a primeira derivada. Porque no seu exemplo ali deu para ver pela primeira derivada que o crescimento dela mudou, né? Isso. Não, a primeira derivada te conta como a função cresce e como ela decresce. A partir disso eu consigo concluir que esse ponto aqui é um ponto de máximo local. Eu não consigo dizer se ela cresce de boca para cima ou de boca para baixo. Tá? Você consegue imaginar uma situação dessas, onde aqui ela tem a boca para baixo? Pega uma parábola. Menos x². Esse ponto é ponto de máximo e eu tenho concavidade para baixo. Tá? Então, só a primeira derivada não te conta nada a respeito da concavidade da função. Ela te conta a respeito do coeficiente angular em cada ponto. Então, se eu estou nesse ponto, a primeira derivada me diz quem é o coeficiente angular da reta tangente. Essa função passa por esse ponto com essa reta tangente e tem boca para baixo. Tem outra função que passa por aqui com boca para cima. O que vai diferir essa função dessa? Sabendo que ela passa por esse ponto e tem a primeira derivada que determina esse coeficiente angular, o que vai distinguir a concavidade é a segunda derivada. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente vai ser interessante daqui a pouco. Quer dizer, se eu te dou um ponto no plano e uma reta tangente, tem várias funções que passam. Né? Te dou um ponto e uma reta, quantas funções existem que passam por esse ponto? Infinitas. Tá? O que eu posso dizer de todas as funções que passam por esse ponto e tem essa reta tangente? Essa reta como tangente ao gráfico, naquele ponto. Todas elas vão ter o mesmo valor no ponto x0 e a mesma primeira derivada. O que distingue duas funções que passam por aqui e tem esse cara como reta tangente? A segunda derivada vai ajudar a distinguir. Tá? Então, por exemplo, se passa por aqui com essa reta tangente e tem segunda derivada negativa, vai ter que ser uma coisinha desse tipo. Se tem segunda derivada positiva, vai ser uma coisa desse tipo. Agora, só olhando as que têm segunda derivada positiva, eu consigo, tem duas funções que passam por esse ponto com essa reta tangente e com concavidade para cima? Tem. Tem essa, podia ter uma outra que passa assim. E aí isso vai medir o quê? O que vai fazer a diferença? O quanto mais côncava ou menos côncava essa função é. E o que vai te dizer isso? Como varia a segunda derivada. Você teria que olhar para a terceira derivada. Tá? Então, duas funções que passam por esse ponto, com essa reta tangente e com a mesma concavidade, elas com certeza têm a mesma primeira derivada, a mesma segunda derivada e o mesmo valor no ponto. O que vai distinguir a terceira derivada. Para efeito de esboçar gráficos, a gente só vai fazer análise da primeira e da segunda derivada. Porque eu já me dou por satisfeito em saber como ela cresce e decresce e como é a concavidade. Como varia a concavidade, você poderia precisar estudar, mas você consegue fazer um bom gráfico já com essas ferramentas. Tá, então, observação importante, essa aqui é tipo de um Fermat para ponto de inflexão, tá? Se você tem que f é de classe C2, o que quer dizer que é de classe C2? Que ela é contínua, derivável, duas vezes derivável, e a segunda derivada é uma função contínua. Tá bom? Se f é de classe C2 e x0 é ponto de inflexão de f, então com certeza f duas linhas de x0 é igual a zero.
tá? Tem uma sutileza, e é a mesma sutileza que o teorema de Fermat. Vamos tentar se convencer do porquê que isso é verdade. Tá? Supõe que f duas linhas não é zero. Supõe, por exemplo, que é positiva. Tá? Então tem um ponto onde a segunda derivada é positiva. Por hipótese, a segunda derivada é uma função contínua. O que isso quer dizer? Se ela é positiva nesse ponto e é contínua, vai ter um pequeno intervalo onde ela continua positiva. Então, se f duas linhas de x0 é positiva e a função de classe C2, ela vai ser positiva num intervalo em volta do ponto x0. O que isso me garante? Se eu tenho um intervalo onde a segunda derivada é positiva, em todos os pontos desse intervalo a função tem concavidade para cima. Portanto, esse ponto não pode ser um ponto de inflexão. Tá certo? Se a f duas linhas for positiva, onde existe um intervalo i, onde f duas linhas de x é maior do que zero, vamos escrever assim, para x pertencente no intervalo aberto i, x0 pertencente a i. E aí, pelo teorema que a gente acabou de demonstrar, se a segunda derivada é positiva no intervalo, em todos os pontos a concavidade é para cima, e se a concavidade é para cima em todos os pontos desse intervalo, antes e depois do x0 a concavidade é a mesma, para cima. Portanto, x0 não pode ser um ponto de inflexão. Tá certo? De maneira análoga, se aqui for negativo, se num ponto ela é negativa, ela continua negativa em volta desse ponto, e, portanto, ela teria que ter concavidade para baixo em todos os pontos desse intervalo. E, portanto, não troca de intervalo, tá? Então, se ela for de classe C2 e um ponto x0 é um ponto de inflexão, forçosamente a segunda derivada é zero. Qual que é o erro comum? É o mesmo erro do teorema de Fermat. O que o teorema de Fermat dizia? Que se é ponto de máximo ou mínimo, a primeira derivada é zero. E o que era falso? Que se a primeira derivada é zero, é ponto de máximo ou mínimo. Tá? Então, aqui o que está dizendo? Que se for ponto de inflexão, a segunda derivada é zero. Se a segunda derivada for zero, é verdade que aquele ponto é um ponto de inflexão? Não. Temos um exemplo? Vários, né? Então, cuidado de novo, né? Outra vez eu escrevi atenção em letras garrafais. Cuidado, pega f de x igual a x à quarta. Tá? Quanto que vale f' de x? 4x3. Quanto que vale f duas linhas de x? 12x ao quadrado. Quanto que vale, então, f duas linhas de zero? Zero. Pergunta. Esse ponto, zero, é um ponto de inflexão do gráfico de x à quarta? Não, né? Por quê? Antes do zero, isso aqui é positivo, boca para cima. Depois do zero é positivo, boca para cima também. Tá? Então, x à quarta, o gráfico não é uma parábola, né? Mas é uma coisa assim. Tá bom? Nesse ponto, a segunda derivada é igual a zero e esse ponto não é um ponto de inflexão. Tá? Do mesmo jeito que a gente usou x ao cubo para concluir que a derivada no ponto era zero e ele não era nem máximo nem mínimo. Tá? Então, muito cuidado com isso aí. Então, se eu estou procurando quem são os pontos de inflexão de uma função de classe C2, eu pego e olho para isso aqui. Quando eu resolvo essa equação, eu vou achar os candidatos a pontos de inflexão. Tá? Não quer dizer que eles sejam. Então, tem um ponto onde a segunda derivada é zero, pode ser que ele seja um ponto de inflexão. O que eu preciso fazer? Olhar para os valores antes e depois para ver se a concavidade muda ou não. Tá? Diga. Não? Jóia. Muito bem. Vamos fazer, então, uma técnica alternativa para calcular limite, que é famosa e super útil, e a partir de
daqui a pouco vocês vão poder usar, tá? Que é o que a gente chama de regra de L'Hopital.